Salve aos irmãos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Salve você também que nos assiste pelo canal e também pela internet. Que Deus possa continuar abençoando você para realmente abrir o coração para aceitar aquilo que Deus tem a falar com você nesta manhã. Irmãos, eu costumo dizer uma coisa: não viemos aqui por acaso. Só mais um sábado nós vamos para a igreja como é de costume, uma rotina. Não, Deus tem algo especial para você hoje. Só resta nós abrirmos o coração e aceitar os conselhos de Deus. E este alimento que Deus trará para você hoje é um alimento suficiente para você manter firme, nutriente durante a semana. Por isso, abra o seu coração para Jesus. Você que nos assiste também faça a sua oração aí. Nós fizemos a nossa aqui como igreja. Pegue a sua Bíblia, que está lá na estante, empoeirada, aberta no Salmo 91 ou então no Salmo 23. Não fará sentido nenhum lá a Bíblia lá aberta desses salmos empoeirada. Pegue a Bíblia, confira conosco, estuda conosco e aí você vai compreender o sentido. E nós estamos aqui com reverência, porque Deus estará aqui nesta manhã. Quando nós abrimos a Bíblia, irmã, Deus vai falar conosco. Eu carrego isso comigo. Quando eu abro a palavra de Deus, Deus vai falar comigo por intermédio da palavra. Mas Ele fala comigo não só aquilo que eu quero ouvir. Ele também vai nos advertir quando abrimos a palavra de Deus. Mas que nós devemos estar de coração aberto para a advertência de Deus. Então está aqui, como eu falei, Deus preparou um capítulo da palavra exclusivamente para você. Você que é povo de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, realmente. Paulo já havia dito isso. Os obreiros, os mensageiros de Deus, de todos os tempos, já apontavam para este tempo que nós estamos vivendo, que haveria um tempo difícil. E o título da mensagem é: Por que é tão difícil para mim? Olha só, né? Por que é tão difícil para mim? Este é o título da mensagem. Como eu falei, Paulo já havia dito isso. Em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz que nos últimos dias, seriam dias difíceis. E no versículo 4 ele diz que os homens, seriam amantes de si mesmo, arrogante, traidor, amante dos prazeres do que amigo de Deus. E quando isso acontece, parece que o caminho do crente, o caminho do cristão, parece cada vez mais ficar mais estreito. E realmente é isso mesmo. Tudo isso e muito mais vamos ver no decorrer desta mensagem. E até porque nós temos testemunhos, nós temos visto, nós temos ouvido os testemunhos do povo de Deus no passado. O povo de Israel. Ali no livro de Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 15, a Bíblia diz que Deus tirou o povo hebreu ali do Egito para servir a Deus
e passar por um deserto escaldante, sofredor, passando fome, passando sede, em direção, o quê? A Canaã terrestre, em direção à terra prometida. Mas para chegar lá, eles tinham que traçar o deserto. E aí, irmãos, nós sabemos de toda a história. Aqueles que iam questionando, aqueles que iam murmurando, aqueles que não aceitavam com que Deus tinha posto para eles no deserto, eles ficaram para trás. Nós temos estas lições aí. E aí, em Números capítulo 14, eu só estou dando aqui os versos para os irmãos, no versículo 4, diz que chegou momentos na vida deles que eles desejou voltar para o Egito. Ou seja, Senhor, eu estou abusado de maná, eu estou abusado deste pão que o Senhor enviou do céu para mim. E eu não suporto mais. E aí, irmãos, o que acontece? Eles desejou voltar para o Egito. O Egito hoje para nós representa o mundo. Porque nós saímos do Egito, Deus nos tirou do mundo para traçar um deserto escaldante, dificultoso, trabalhoso, cheio de espinhos, mas lá na frente está a abundância. Lá na frente nós almejamos pela Canaã celestial. Por isso, nós estamos passando por isso agora. Nós estamos passando por isso agora e continuará passando. Mas acontece uma coisa, meus irmãos. Nesse deserto que nós estamos passando, temos que vigiar e orar, porque é exatamente no deserto que o diabo quer derrotar. Todo mundo sabe da história, o que aconteceu com Jesus. Também há mais uma lição de vida para nós. Jesus, ao ser batizado, Mateus capítulo 3, o versículo 16. No capítulo 4 de Mateus, ele foi direcionado pelo Espírito a um deserto. Para ser o quê? Tentado pelo diabo. Olha só. Eu estou falando aqui com você que decidiu sair do Egito, traçar o deserto. Só que nesse deserto vai passar por dificuldade. E é exatamente nas dificuldades que lá está o tentador. E aí, é necessário vigiarmos e orarmos. 1 Pedro 5, 8 diz o seguinte, que nós temos que ser o quê? Nós temos que ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, o que eu fico alegre, irmãos, é porque a Bíblia diz que ele é o nosso adversário. O diabo, vosso adversário, anda de redor fugindo como leão, procurando alguém para devorar. É exatamente isso que acontece. E aí, como eu falei, Deus tem um capítulo da palavra para nos mostrar, nesses últimos dias, o episódio que nós iremos enfrentar, ou estamos enfrentando, mas continuará enfrentando até o final de tudo, nesta caminhada no deserto que nós estamos. Quando se fala em deserto, irmãos, é o deserto da preparação. Nós estamos nos preparando. E aí, quando a gente olha para o semblante dos irmãos, a gente conversa com os irmãos aí distantes. Eu conversei com
com irmãos, por exemplo, distante aí ontem, e aí a primeira coisa que essa irmã falou para mim é que parece que eu estava adivinhando a mensagem que eu enviei, porque realmente só eles sabem a dificuldade que está passando. E eu pensei, meu Deus, eu nunca tinha falado coisas como eu falei para essa pessoa. Foi batizado recente, não tem muito tempo. Então veja, irmãos, olha só o que nós estamos passando. Nessa altura, Deus já tinha me mostrado esta mensagem. Não foi por isso que eu preparei esta mensagem, não. Deus já tinha mostrado a mensagem. Liguei para outro, de outro lugar, a esposa deste senhor pediu para que orasse, porque exatamente talvez minuto antes de eu enviar a mensagem, ela já estava no hospital com seu esposo, que estava doente, passou por alguma dificuldade na saúde, que ele foi levado para o hospital. Então, eu quero pedir até a igreja que ora também, pelos nossos irmãos que estão por aí. Essa dificuldade, irmãos, ela está atingindo a todos os irmãos. Todos os irmãos. E aí, abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Esse capítulo aqui é exclusivamente para o povo de Deus nesses últimos dias. Há quem se diz, não, tudo isso aí se passou, já venceu, foi vencido, foi no tempo, não sei o que e tal. Eu estava conversando com uma pessoa há um tempo, estava dando estudo, e aí essa pessoa é daqueles que acredita que tudo que está na Bíblia já passou, já se cumpriu. Então não faria sentido eu estar aqui com a Bíblia na mão, porque já que tudo se cumpriu, o porquê que eu estou aqui com a Bíblia na mão, que lição eu vou extrair da palavra de Deus? E aí essa pessoa disse, não, este capítulo 12, olha, foi no tempo assim, 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 assim. Realmente, teve episódios que aconteceram sim, mas é óbvio que vai se repetir. Este capítulo, ele reflete na vida do povo de Deus nos dias de hoje. Capítulo 12 de Apocalipse. O versículo, diretamente, depois eu volto, depois de comentar outros versos, eu volto para comentar ele. No versículo 6 de Apocalipse 12. O versículo 6 diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Irmãos, quando se fala em mulher em profecia, está falando de igrejas, de igreja, especialmente a igreja de Deus. Mas aqui diz que a mulher fugiu para o deserto. Mais uma vez nós pensamos, realmente é no deserto que nós aprendemos algo. É no deserto que Deus traz lição para o seu povo. E como eu havia dito antes, às vezes tem lição que eu não quero aceitar. Mas foi Deus, é Deus que está querendo te ensinar alguma coisa. Então tá. Fugir para o deserto. Como eu falei, depois eu volto para comentar aqui este verso. Vamos diretamente para o versículo 1 do capítulo 12 de Apocalipse. Aqui no versículo 1, João contempla, um grande sinal no céu, uma mulher vestida no sol. Olha só, mais uma vez, falando de mulher, a mulher é a igreja. Efésios capítulo 5, os versos 23 a 24. É a igreja, mas diz que a igreja está vestida do sol.
Malaquias capítulo 4, versículo 2, fala do sol da justiça e diz que trará salvação. Ou seja, isso significa que esse sol da justiça é Jesus. A mulher, a igreja de Deus hoje está vestida de Cristo. E aí vai continuar dizendo que esta mulher está pisada na lua. A lua é representada, aquele que comanda as trevas, aquele luzeiro que comanda as trevas. Quem é hoje que comanda as trevas? Satanás. Aqui significa que a igreja de Deus, vestida de Cristo, está pisada na cabeça de Satanás. E aí? Mas essa mulher é o seguinte, o que acontece com ela aí? Aqui diz que ela tinha uma coroa também de 12 estrelas sobre a cabeça. Coroa de 12 estrelas, significando que é uma mulher vitoriosa, significa que é uma igreja vitoriosa. Só que não fica por aí. Se fosse aí, se parasse por aí, tudo era bom. Mas aí no versículo 2 diz o seguinte: e esta gritava com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz. Irmãos, você sabe o que significa ânsia, dor? Gritava com ânsia de dar à luz? Pois é que a igreja vitoriosa está passando hoje. Ela está gritando, ela está sofrendo, está com ânsia. Cada um tem uma dificuldade na sua vida. Ah, mas por quê? É porque eu sirvo a Cristo. É porque eu estou eliminando tudo de errado. Por isso que eu estou sofrendo. Porque aqui Cristo promete que se eu deixar as coisas erradas, Ele promete lá na frente me dar o galardão. E aqui diz que esta mulher, ela gritava. Acho que não tem, as mulheres aí sabem disso, não tem uma dor mais pior do que a dor de dar à luz. Não tem uma dor mais pior do que a dor de dar à luz. E aqui a igreja está passando por ânsia. A igreja está gritando. Um grita daqui: eu estou passando por isso porque eu decidi realmente padecer por Cristo. Por isso que eu estou passando por isso. E chega um momento que às vezes o adorador parece desistir. Mas aí há algo mais forte na vida que diz: não desista, porque o que eu preciso é da vida eterna. Irmãos, é isso. Temos que entender isso aí. Vai conversar com outro, a mesma coisa. Olha, se passou um episódio na minha vida que eu não sei se eu vou suportar. Irmãos, a igreja está passando por dor como se fosse dor de parto. E é necessário passar, porque o dia determinado para acontecer isso é agora. O período é agora. Nós estamos passando por isso aí. Mas eu não compreendi direito aí essa dor de parto. Você falou tal, que é assim, mas olha só o que diz em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Paulo passou por isso também. Paulo passou por isso e ele pode nos confortar em relação a este assunto. Capítulo 4 de Gálatas. Aliás, eu vou pedir aqui uma participação dos irmãos
capítulo 4, versículo 19, o que quer dizer essa dor de parto? Será que está falando literalmente que é uma mulher que está grávida e ela vai ter a luz? Aqui é um simbolismo, irmãos. É um simbolismo. Olha só o que Paulo diz aí. Quem está com o verso aí, pode ler para nós, por favor. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ficou claro agora então, né? Significa dor de parto. Agora você entendeu o que significa dor de parto. Paulo, ele passou por essa experiência. Mas aqui ele está dizendo, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Irmãos, se eu olhar aqui para cada um, embora sendo cristão, cada um tem um caráter, cada um tem um pensamento, mas o que acontece com a igreja de Deus é que chegará um momento que cada um vai ter o caráter de Cristo, o pensamento de Cristo nas suas vidas. Aí sim, este momento, Deus, o Pai e seu Filho amado Jesus Cristo reconhece que a igreja agora está preparada para ser o quê? Para receber o caráter de ambos, né? Ou seja, nós estamos passando aí então por um período que isso vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. E aí é o período que acontece o selamento. Ou seja, eles lutou tanto, eles sofreu, suportou, aguentou tanta insulta das pessoas ímpias, incrédulas. Irmãos, olha, uma das coisas que a igreja passa nesses últimos dias, sabe? A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento, ou cauterizou o entendimento dos incrédulos. Aí, por isso que fica mais difícil para o cristão. E aonde passa, esses incrédulos que não têm entendimento apontam o dedo, fica apontando o dedo, fica dizendo, olha lá, olha assim, tal, entendeu? Mas o que importa é que Deus te deu, que é o conhecimento e a sabedoria para vencermos neste mundo. Ainda em Apocalipse 12, o versículo 5. E aí no versículo 5, aquela igreja que estava sofrendo com dor, com ânsia para dar luz, diz o seguinte: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger por todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui no versículo 5, o sofrimento que a igreja passou, as lutas que a igreja passou, por não servir o príncipe das trevas, por não servir o diabo, mas o seu pensamento era exclusivamente servir a Cristo, agora é reconhecido por Deus e também pelo amado Filho Jesus, que eles agora estão transformados, estão transformadíssimos. E aí é o momento do selamento, irmãos. Após o selamento, ninguém peca mais. Mas quando é o selamento e como saber que nós estamos selados? Eu já preguei aqui algumas vezes, aliás, igreja nenhuma prega isso, além do ministério, do ministério Quarto Anjo, advertência final. E eu não vou falar aqui sobre isso, porque já preguei, também o ministério prega sobre isso. Como saber que nós estamos selados,
E aí onde entra o versículo 6, novamente. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Aí, isso já aconteceu? Sim, na Idade Média aconteceu, né? Tivemos um período de 1260 anos, não é dias, mas aqui eu estou falando de dias literais, né? Dias literais, porque a profecia ela se repete, diz a Bíblia. Vai ter sim esse período aqui onde Deus está sustentando a tua igreja, sustentando o teu povo, em meia dificuldade, em meia tempestades desta vida. 1260 dias. Eu também já falei aqui, o ministério em geral já pregou sobre isso. Quando começa essa data aí? Falando aí da destruição de Jerusalém, né? Jerusalém, não vou pregar esse sermão aqui novamente, mas para ficar mais fácil você entender. Jerusalém, aquele que está estabelecido ali na Palestina, vai ser destruída. Hoje, quando olha para a estrutura dali, os governos dali, ninguém diz que vai ser destruída, mas a profecia diz que sim, vai ser destruído. E quando vier a ordem para reconstruir Jerusalém, aí começa uma contagem de 2.300 dias finais. 2.300 dias finais. É onde entra aqui esta contagem, né? E vai ser, de acordo com Daniel, tempo angustiosos, difícil, guerra para aqui, guerra para lá, difícil para o povo de Deus. Aí começa a contagem de 2.300 dias finais. Esse período de 1.260 dias é igual a 3 anos e meio. 3 anos e meio. A igreja, a partir dali, estará sofrendo perseguições, lutas, tribulações, talvez mais do que agora. Vai estar mais do que agora, porque a ordem cada vez que eu me aproximo de Deus, a tribulação fica mais densa. E aí, irmãos, interessante é saber, e também uma alegria especial é saber de que nesta batalha, quem está batalhando por nós, olha só no versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Miguel, Jesus. A palavra Miguel é dada a Jesus quando entra em batalha. Isso vai dizer também no livro de Daniel, capítulo 12, os versos 1. E aí, ele está batalhando por sua igreja. E o povo de Deus que hoje sofre, que hoje luta, que hoje corre atrás da sua salvação, eles vão vencer não pelas suas forças próprias, mas no versículo 11 diz: e eles os vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É pelo sangue do Cordeiro, meu irmão, minha irmã, que nós vamos vencer. Segura firme. Não importa a dificuldade que você está passando hoje. Não importa as tribulações que você está passando hoje. O mundo não compreende. O mundo faz zombar de você. Quando vê você em dificuldade, ele vai dizer: olha, tá vendo? Só porque você está lá em tal igreja, só porque você está servindo a Deus,
só porque você guarda os mandamentos de Deus. Está vendo aí? Deixa isso aí, vai trabalhar no sábado, vai trabalhar para lá. Aí é o mundo que está movido pelo espírito da contenda, o espírito do diabo. E aí, em Apocalipse 13, para concluirmos aqui, passamos um período de 3 anos e meio, começando ali da destruição ou da reconstrução de Jerusalém. E no versículo 5, ou melhor, no versículo 4 a 5 de Apocalipse 13, diz o seguinte: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 5: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se o poder para continuar por 42 meses. Continuar por 42 meses. Parece que esta batalha não vai acabar, né? Até parece que, principalmente para quem está filtrado ali dentro desta luta, para quem está ali dentro, naquele contexto ali dessa tribulação, dessa dificuldade, nesta guerra espiritual, além de passar 3 anos e meio vendo cenas horríveis, guerras, muitas pessoas sendo mortas, e aí agora continua mais um período de 3 anos e meio aí. Só que aí agora, esse período, esses 3 anos e meio final, é o reinado da besta. Lá em Apocalipse capítulo 9, o versículo 1 em diante, diz que uma estrela cai do céu. E quando essa estrela cai do céu, ela abre o poço do abismo. Nós sabemos o que significa isso. Abrir o poço do abismo. Em Romanos capítulo 10, no versículo 7, diz que abismo é lugar dos mortos. Ou seja, diabo, a estrela que cai do céu, personificará quem? João Paulo II, aquele que morreu há muito tempo e foi querido de muitos aí católicos, e agora ele vai personificar, e a partir daí ele começa agora a dizer que é o queridinho do povo, que é o santinho do povo, e que agora vai governar o mundo. Ou seja, aparentemente vai trazer paz para o mundo. E aí o povo diz, né? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Irmãos, aí agora começa mais um período de 3 anos e meio em batalha. Por isso que diga aqui, no versículo 5: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas, e uma delas é o que? Blasfêmias. Blasfêmias. Se a gente for para o capítulo 10 de João, lá vai dizer o que significa blasfêmias, né? Blasfêmias era... Os judeus acusou Jesus de dizer que é Deus. Os judeus disseram assim: isso é uma blasfêmia dizer tu homem e faz de Deus. Então aí neste momento levanta aquele que aparentemente vai resolver as coisas tudo, e que para o mundo é Deus.
E aí ele tem poder para continuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Mas uma coisa eu quero lhes dizer. Diante de tudo isso aí, parece assombroso. Parece assombroso. Há pessoas que dizem, eu não quero chegar a esse período, porque eu não vou suportar. Suporta sim. Se Deus quiser, você suporta. Não por mim, não pela sua força própria, mas por quê? E eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Irmãos, pelo sangue do Cordeiro, você vai fazer de tudo para continuar defendendo aquilo que é de Deus, para continuar obedecendo a Deus e os seus mandamentos. E aí, em Apocalipse 3, o versículo 10, diz assim: porque foste fiéis à minha palavra, eu te livrarei da hora da perseguição ou tribulação que há de vir no mundo inteiro, com o fim de experimentá-los os que habitam na terra. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que Deus possa nos dar força para permanecer firmes. Nós estamos neste barco. Sabemos que o diretor, o que está no leme deste barco é Jesus Cristo. Deixa vir tempestade o que for. Uma coisa eu lhes peço: não pule do barco, porque